No início dessa CPI, havia uma tese por parte da oposição de que aqui seria uma investigação de um ato político de umas velhinhas, umas senhoras, que estavam fazendo uma manifestação e alguns cometeram pequenos excessos. Essa era uma tese. Por outro lado, a outra tese dizia: nada disso. O que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Por isso que teve a invasão à sede de 3 poderes e tiveram inclusive atos preparatórios. Com o desenrolar da investigação, confirma a tese da tentativa de golpe. A oposição vai tentar dizer: eu quero investigar apenas o dia 8. Mas quanto mais a gente investiga, mais a gente percebe que essa tentativa de golpe, ela aconteceu em diversas esferas diferentes. Se não, vejamos. Dia 12 de dezembro, invasão à sede da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula. Dia 24 de dezembro, uma bomba no aeroporto de Brasília para causar um caos e ter uma comoção social para impedir a posse do presidente Lula. Minuta golpista circulando no alto escalão do governo para ter uma espécie de decretação de intervenção federal e impedir a posse do presidente Lula. Os atos do dia 8 de janeiro, com a invasão e a depredação dos 3 poderes. Agora descobrimos mais uma tentativa de golpe de Estado. Qual era o meio? Convidar um hacker para pagar para que ele conseguisse invadir as urnas eletrônicas. Para quê? Para desvirtuar o resultado da eleição vindoura. Porque já era certa a derrota que se avizinhava pela ausência de governo. Por isso que o senhor está aqui hoje, senhor Walter, para poder explicar exatamente como o senhor foi contratado para tentar dar um golpe de Estado. Fraudar as urnas eletrônicas seria uma forma de impedir que o povo manifestasse livremente a sua vontade para ter um golpe de Estado no nosso país. A primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor: o senhor está agindo com muita coragem, é certo, mesmo tendo um habeas corpus, falando e contribuindo com a investigação. O senhor teme pela sua vida? Atualmente, sim. Vejam, ele fala a verdade porque ele sabe que os fatos são tão graves que ficar calado pode correr risco dele perder a própria vida. E qual é o fato tão grave? O fato tão grave é um presidente da República, no exercício, convidar um hacker que já havia sido preso, que já havia sido investigado, para tratar de violabilidade ou não das urnas eletrônicas. E eu esperava que de imediato a oposição dissesse: é mentira, o Walter nunca esteve com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada, é uma ilação, porque isso é uma história tão incrível que eu esperava uma contradita afirmando que isso era mentira. Mas não é mentira, porque nós temos as fotos da ida do senhor Walter ao Palácio da Alvorada tomar café da manhã com o presidente da República. 6h40 sai do hotel, 6h52 chega no Palácio da Alvorada, 8h49 sai do Palácio da Alvorada. Vocês sabem que dia era isso? Dia 10 de agosto de 2022. No auge da eleição. E a pauta, a agenda do presidente da República é: chama um hacker porque nós temos que invadir a urna eletrônica porque nós vamos perder as eleições. E ele não apenas convidou para a reunião. O papel do ex-presidente Bolsonaro não foi apenas esse. Ele disse: lhe dou carta branca, pode fazer o que precisar. E se alguém lhe prender, eu prendo o juiz. Será se essa é a Venezuela que eles tinham tanto medo de transformar? Um presidente da República ameaçando prender um juiz? Se alguém mexer com você, eu lhe dou um indulto. Já tinha precedente lá do Daniel Silveira, inclusive. E usava a deputada Carla Zambelli, inclusive, para isso. Dizendo:
Não te preocupa com o custo, que nós temos o financiamento disso. Eu quero saber qual é esse financiamento. Para dizer, não se preocupa com o custo. Pode avançar. E vou além. Quando o presidente recebe a notícia, a urna é inviolável, o código-fonte fica offline. E aqui eu quero fazer um registro, senhor Walter, que o senhor foi chamado aqui para falar dos atos golpistas. Com todo o respeito, mas a sua opinião sobre a segurança das urnas, a mim não interessa. A vocês sim. Tanto é assim que vocês levaram ele para o Ministério da Defesa. Ué, a nós. A mim não interessa. Sobre urna eletrônica, me interessa a opinião da Justiça Eleitoral. Mas como bem disse um deputado bolsonarista aqui ao lado, diz, a eles interessam. E aí vem o que o Bolsonaro fez. Olha, não é possível invadir? Não. Pô, vá lá no Ministério da Defesa para encontrar uma fórmula. Vá lá, porque a eles interessa o seu conhecimento sobre urna eletrônica. Mas antes de sair ele ainda disse, ei, tá bom, a urna é inviolável, mas faz uma urna fraudada, faz uma urna fake, faz uma urna que tem um código malicioso, adulterado, cria um código falso. Para quê? Para a gente viralizar nas redes com fake news, enganar os eleitores deles próprios, para tentar criar um caos social. E quem era o operador disso tudo? Carla Zambelli. Eu não sei se eu convoco a Carla Zambelli, se eu peço um teste de sanidade, ou se a esquerda dá um prêmio para ela, porque ela tem ajudado muito, destruindo o seu próprio grupo. Não sei nem para que precisa de inimigo, desse jeito. Mas eu tenho dúvida se é indispensável a vinda e a cariação dela aqui com Walter Delgatti. E a vinda e a cariação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vai no Ministério da Defesa, reúne com os técnicos do Ministério da Defesa, a pauta era só uma. Temos que conseguir invadir a urna eletrônica. Eu quero, senhor presidente e a senhora relatora, informar que eu vou pedir, não é moda pedir cópia das câmeras? Eu vou pedir cópia das câmeras de quem participou da reunião com o senhor Walter Delgatti. Os nomes que lhe deram nessa reunião, eu já sei que são falsos. Os nomes que lhe deram na reunião na defesa são falsos. Eu pergunto ao senhor, o senhor conseguiria reconhecer as pessoas com quem o senhor reuniu no Ministério da Defesa? Pediria que respondesse no microfone, por favor. Sim. Eu quero saber quem no Ministério da Defesa tinha como pauta, como ordem do dia, invadir as urnas eletrônicas. E vejam, a mente doentia não se encerrou aí. Chegaram ao ponto de dizer, vamos invadir o Poder Judiciário, vamos invadir o banco de dados do CNJ, vamos simular a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na pior das hipóteses, isso causa caos social e impede o Lula de governar. E isso tudo foi feito. Recapitulando, dia 12, invade a Polícia Federal. Dia 24, bota uma bomba no aeroporto. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, minuta golpista pedindo estado de defesa e estado de sítio. Dia 8, invade a sede dos 3 poderes e depreda tudo. Durante isso tudo, escondido, no começo do dia, em plena eleição, fraude à urna eletrônica. Enquanto isso tudo acontecia, cria uma urna falsa para divulgar fake news. Quando isso tudo passa, fraude o CNJ para prender um ministro. Esses são os fatos que essa comissão tem que se debruçar. E os próximos passos, sem dúvida alguma, envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, nas respostas ao pastor Henrique Vieira, o senhor Walter foi categórico. Quem o contratou? Bolsonaro. Qual o pedido? Fraudar a urna eletrônica. Para quê? Para impedir a eleição livre.
E aí, para concluir, senhor presidente, eu só me lembro de uma frase do ministro Gilmar Mendes, onde ele dizia o seguinte: não há remédio jurídico para falta de voto. Para falta de voto não tem remédio jurídico que dê jeito. Não tem tentativa de golpe que resolva o problema da falta de voto do ex-presidente Bolsonaro.